nós vamos falar não apenas de informações e conhecimentos correntes da psiquiatria, psicologia, sociologia e psicopedagogia, mas nós vamos abordar assuntos ligados à última fronteira da ciência, os fenômenos que nos tecem como Homo sapiens, a única espécie que pensa e que tem consciência, que pensa em meio a tantos milhões de espécies no teatro da Terra. Vocês nunca ficaram impressionados que, às vezes, nós pensamos coisas que até Deus duvida? Quem é que pensa coisas estranhas que não sabe de onde veio e por que veio? Levante as mãos. Vocês são normais. Eu espero que vocês anotem, se possível, ou retenham, ou gravem, ou então peçam acesso ao meu time da Academia de Gestão da Emoção. Vocês querem, nesta manhã, ser meus espectadores ou meus alunos? Não sabem aonde se meteram, porque eu vou provocar constantemente vocês. Deixa eu começar um pouco sobre a minha história. Papai e mamãe, a mamãe era uma pessoa extremamente dócil, ela é uma pessoa extremamente dócil, embora esteja debilitada, mas sempre foi uma pessoa muito generosa e gentil. Papai, uma pessoa inteligente, bem-humorada, mas muito criticista, impulsivo, bateu, levou. E tem pessoas impulsivas que se orgulham da sua franqueza. Doutor Cury, eu não levo desaforo para casa. Claro, você é um desequilibrado. Não leva desaforo para a casa física, mas leva desaforo para a casa mental, porque tudo que você fala ou pensa não vai embora. É registrado automática e involuntariamente no córtex cerebral. Não se sabia disso porque brilhantes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, os existencialistas como Kierkegaard, Merleau-Ponty, Sartre, eles não estudaram essa área, os detalhes dos fenômenos que constroem cadeias de pensamentos e formam o eu como gestor da mente humana. Mas nunca se esqueça, tudo que você pensa, seja lúcido ou estúpido, é registrado e não pode ser mais deletado. Então você vai conviver com os lixos que você produz se você não aprender a reciclá-los. Toda a emocionalidade, seja emoções prazerosas, encantadoras, alegres, motivadoras, ou emoções tensas, angustiantes, desmotivadoras, inibidoras, também são registradas automática e involuntariamente. Portanto, cuidar do universo das emoções e do universo dos pensamentos é cuidar da nossa jornada de vida. Você é, biologicamente, aquilo que você come. Se você se alimenta mal, você vai ter problemas ligados à glicemia, alteração dos níveis de colesterol e tantos outros elementos. Também você é aquilo que, do ponto de vista da personalidade, aquilo que você ingere. E nunca esqueça que, embora as pessoas possam produzir nutrientes te apoiando ou te rejeitando, te encorajando ou te desanimando, te informando, ou às vezes fazendo fake news, apesar de haver uma rica nutrição no ambiente educacional, social, profissional, é você que é o maior produtor dos seus nutrientes. Você produz dezenas ou centenas de vezes mais pensamentos e mais emoções no silêncio da mente, que ninguém ouve e que são fundamentais para se tornar quem você é. Uma pessoa ousada ou tímida, uma pessoa sensata ou impulsiva, uma pessoa que
não tem medo de correr riscos para materializar seus sonhos, ou que vive num casulo, com medo do que os outros pensam e falam de si. Então, cuidado, não responsabilize tanto os outros no teatro social. A grande responsabilidade na formação da personalidade e no desenvolvimento das suas habilidades estão muito ligadas a quem você é. Então, vou contar um pouco da minha história. Então, papai era uma pessoa bem-humorada, mas muito criticista e impulsiva, e a mamãe muito dócil, e mais, ao mesmo tempo, com muito medo de se arriscar, não ousada. E nós morávamos num quarto, papai e mamãe e 6 filhos. Não sei como faziam os filhos. E nesse ambiente muito difícil, com todos os meus irmãos, os atritos eram frequentes. E isso nos fazia desenvolver resiliência. O problema de ter um filho só é que você poupa este filho e, às vezes, comete o erro de superprotegê-lo. A superproteção é um problema muito sério, porque você o protege dos ambientes estressantes internos, mas você não o protege da autopunição, da autocobrança, da hipersensibilidade ou do ambiente mais importante, que é o ambiente do planeta mente. E aí, certas habilidades podem não ser desenvolvidas adequadamente. Entre elas, a resiliência ou a capacidade de trabalhar perdas e frustrações. Mas não necessariamente um filho único não vai desenvolver essa habilidade se os pais aprenderem as ferramentas de gestão da emoção. E eu tinha uma irmã, a Cláudia, que ela, na época, com 3 a 4 anos, perdia o fôlego. E nós tínhamos o conceito de que alguém começa a chorar muito, e aí fica roxinha, e vai perdendo a voz, ela vai morrer. E eu saía correndo, era 4 anos mais velho que ela, gritando para os vizinhos tentar socorrê-la. E hoje nós sabemos que ninguém perde o fôlego. No máximo que pode acontecer é uma situação de vertigem, e a pessoa daqui a pouco volta a respirar, porque a respiração não depende da vontade consciente. Você controla a frequência, mas você não controla o ato de respirar. É a mesma coisa com o pensamento. Você pode controlar a frequência dos pensamentos e a qualidade, mas você nunca vai controlar se quer pensar ou não. Esse é um outro conhecimento importante dentro do âmbito da gestão da emoção, que estuda os fenômenos que estão nos bastidores da mente humana. Por isso, se você usar mindfulness, atenção total, ou relaxamento, técnicas de meditação, tudo isso pode ser útil se você fizer de maneira inteligente, mas nunca espere interromper a construção de pensamentos, porque até a tentativa de interrupção já é um pensamento. Pensar, guardem isso, por toda a sua história, não é uma opção do Homo sapiens. Pensar é uma inevitabilidade. Se o eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a autodeterminação, não pensar no sentido lógico e diretivo, como eu estou fazendo aqui, como vocês fazem quando dialogam com os outros, quando escrevem, quando debatem. Se o eu não atuar diretivamente, como executivo da mente humana, como piloto da aeronave mental, haverão copilotos, existirão fenômenos inconscientes que lerão a memória e produzirão cadeias de pensamentos, imagens, fantasias e emoções continuamente. O que indica que você é uma usina de construção da emocionalidade e da intelectualidade. Portanto, se você se acha complicado, quando não tem problema, você os cria, você é normal. Porque você vai criar lixos na sua mente, assim como
toda pessoa que está numa casa ou apartamento e que minimamente cozinha ou minimamente fica, vai se produzir lixo no banheiro ou na cozinha. A casa mental também, muitas vezes nós produzimos mais lixos, e lixos enormes, e que nunca são reciclados, e que nunca são trabalhados. Por isso que as pessoas acabam se deprimindo, se angustiando, se tornando ansiosas, mesmo não tendo tido uma história de conflitos como Platão imaginava, ou em destaque, como Freud pensava. O ser humano, ele até nos primeiros 7 anos de vida, desenvolve traumas, perdas, riscos, abusos, frustrações, e ao longo da sua jornada de vida, ele cristaliza esses traumas e adoece psiquicamente. Freud acreditava nessa tese, que é interessante e inteligente, mas completamente insuficiente. Mesmo uma criança e um adolescente que foram poupados de estresses, perdas, dramas, traumas, pode, na vida adulta, desenvolver adoecimento psíquico se o seu eu não reciclar o seu lixo mental, se o seu eu não aprender a filtrar estímulos estressantes, não aprender a proteger sua mente quando alguém o contraria, quando alguém o critica, ou queira cancelar, ou ter uma opinião drástica, caluniosa sobre si, ou quando ocorre uma separação, um fracasso ou um vexame diante de uma plateia ou uma exclusão num trabalho de equipe. Então, nunca se esqueça que não é a história apenas da infância e adolescência que vai definir se um ser humano é saudável emocionalmente, tem uma felicidade sustentável. Vai depender muito mais do seu eu em atuar neste caldeirão de eventos que ocorrem em toda a nossa história. Você pode conviver com milhares de animais e talvez nunca será frustrado, decepcionado, mas se conviver com um ser humano, cedo ou tarde você vai ser frustrado.